Olá, gente! Professor Albino Lopes, canal Jesus Eterno, sejam todos bem-vindos, falando dos últimos sinais para a vinda do reino de Deus, a volta de Jesus, um assunto muito importante. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Santo Deus e Pai, obrigado pelas bênçãos, pelas revelações do tempo final da vinda do teu reino. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, teu perdão, misericórdia. Deus, Criador, Salvador, Redentor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Abra nossa mente e o coração para recebermos a tua palavra poderosa, que venha como luz na nossa vida, o pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, sejam todos bem-vindos. Aqui no livro de Daniel, estamos no livro de Daniel, no capítulo 2, versos 44 e 45. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino de Deus para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, amém? Sem auxílio de mãos do homem, mas de Deus, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, Deus de Daniel, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Está chegando. Há de ser, vai acontecer. E está para acontecer nos nossos dias agora. Que honra para nós, hein? Vai acontecer as promessas do reino, da paz eterna, agora no nosso tempo. Que maravilha! Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Bom, por que está acontecendo isso aqui? Por que Deus, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino? É quando os reinos são reprovados por Deus. Deus analisa, julga, e de 0 a 10, 0. Então, Deus intervém. Foi assim no Império Babilônico, Belsazar lá celebrando, né, desonrando o nome de Deus, usando os utensílios sagrados, as taças de ouro do Templo de Jerusalém e louvando os deuses pagãos, e Deus então reprovou ele, nota 0, perdeu o reino e perdeu a vida eterna, a glória eterna, a luz eterna. Com os medo-persas também, desonraram a Deus, não quiseram seguir as leis de Deus, as ordens, queriam seguir os seus próprios caminhos. Alexandre o Grande já se achava o Deus. O nome Alexandre o Grande vem de onde? Como se fosse um Deus grande. Olha aqui como Davi, como o Daniel se refere a Deus. O grande Deus. Só ele é grande. Então, quando Alexandre o Grande, como se fosse um Deus, né? O mesmo título de Deus. Grande Deus. Grande Alexandre. E quando ele quis ser Deus, então Deus tirou ele do trono. E também os imperadores romanos, o Império Romano, já queria mandar mais que Deus, já não aceitava, era contra o povo de Deus, os cristãos. Os cristãos sofreram muito na mão do Império Romano, mas Deus interviu. Botou um ponto final. Amém? Entendeu como é que Deus age? O que está acontecendo agora? Nós estamos na fase do reino, o reino que 2 reis mandam, os reis de ferro e os reis de barro. Nós estamos nos pés, nos dedos, nas unhas da estátua. É o final, meus irmãos. É a última curva. É a última volta, é o último segundo. É o último respirar deste mundo. E Deus implantará o novo céu, uma nova terra. E João viu. Eu vi o novo céu, uma nova terra. Tudo novo. Gente nova, tudo novo, vida nova, amor novo, saúde, paz eterna.
Então aqui diz, né, que Deus então vem e termina com o reino dos homens. O reino de ouro caiu, o reino de prata caiu, o reino de bronze caiu, o reino de ferro caiu. E o reino de dois reis, o barro e o ferro. Está acontecendo hoje os conflitos entre o Ocidente e o Oriente. Quem é o ferro aí? O Ocidente, que vem do Império Romano. Só que o Império Romano perdeu a força. Ficou ainda um pouco do ferro, que é a influência do poder do Império Romano. Eles querem ser Deus, querem mandar mais que Deus, não seguem a palavra de Deus. Dizem que seguem, mas só de boca. Jesus falou: esse povo honra-me com os lábios, com a boca, mas o seu coração estão longe de mim, seus frutos são longe de mim. Deus fala: esse povo me honra com os lábios. Uso a minha Bíblia, uso o nome de igreja, mas o seu coração está no poder, no dinheiro, na fama, na glória, nos tesouros deste mundo. Jesus falou: não acumuleis tesouro neste mundo, porque tudo passa. Acumuleis o tesouro no céu pela fé, pelo amor, pela esperança, pela gratidão, a alegria do Senhor. Plante, acumule tesouros na cidade de ouro, a cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, a cidade gloriosa, ruas de ouro, praça de ouro, portas de pérolas, água da vida eterna, o pão vivo que desceu do céu, a árvore que Adão e Eva não comeram, o fruto da eternidade, da paz, da vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Então esses homens estão aí. A divisão do mundo, os reis do Oriente, a China, a Rússia, Turquia, Irã, Coreia do Norte, e os reis do Ocidente, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido. Os reis, no tempo desses reis, estamos vivendo esse tempo. E está vindo a reprovação de Deus. Deus está observando tudo. Ele está vendo. É guerra, rumores de guerras, maldade, falta de amor, misericórdia. E estão aí se batendo. E o incrível, que chega ao ponto final de eles combaterem a si próprios, o mesmo grupo do Ocidente. Os reis de ferro estão se combatendo. Os Estados Unidos estão ameaçando tomar a Groenlândia, que é da Dinamarca, da União Europeia. Os líderes europeus se reuniram, estão ali angustiados, porque Donald Trump disse que vai tomar posse da Groenlândia. Assim como ele fez na Venezuela, atacando um aliado do barro, os reis de barro, que são a China, a Rússia, os reis do Oriente e os reis do Ocidente estão aí dividindo o mundo, levando guerra, injustiça, só querem o poder, são viciados no poder, viciados no luxo, viciados em se combater e gerar o mal no mundo. Quem que está gerando o mal no mundo? Por que o mundo está assim, atribulado? Por causa desses dois reis, esses reis do Oriente e do Ocidente. Não praticam a misericórdia e o amor, a paz. Falam de paz, mas que paz? Cadê a paz? São reprovados pelo poder de Deus. Deus está observando. E por isso mesmo, assim como ele derrubou o Império Romano estava contra Deus. Deus deu poder aos imperadores, mas para eles honrarem a Deus, eles honraram a Deus? Não honraram a Deus. Deus deu poder para Alexandre o Grande, já queria ser o grande Deus, Alexandre. Era tratado como um Deus na terra. Deus, Alexandre o Grande.
Nabucodonosor queria ser o Deus, o mandão, mandava até em Deus. Queria, né? Portanto, aqui diz, né, que o mundo está na angústia, na divisão, na guerra, rumores de guerras, nas doenças, nos terremotos, enchentes. O clima da terra está um caos, avisando o reino de Deus está chegando, avisando que Jesus está voltando. Então aqui está. Daniel, pega a tua Bíblia, marca esse verso. O reino de Deus, que diz aqui, né? Como você viu que do monte foi cortada uma pedra. É a pedra que vai destruir o Ocidente e o Oriente. Vai acabar com os reis da terra. Eles não fazem o bem. Deus colocou eles para serem um representante de Deus, uma voz de Deus. Mas eles não fazem isso. Deus colocou esses poderosos não é para gerar guerra, é para gerar paz. O diálogo, a união, o compartilhamento. Então, o Ocidente quer dominar tudo, quer tomar posse do Oriente, o Oriente quer tomar posse do Ocidente, quer tomar conta de tudo. Deus colocou os dois reis do norte e do sul, do Oriente e do Ocidente, para buscar a paz, ajudar os seus povos, se unirem, mas eles estão na divisão, ameaças, guerras, a gente vê aí a angústia, estão preparando mais material bélico, a Rússia já se montou seu material bélico na Bielorrússia ali, pretende invadir a Europa já tem a preocupação com a Groenlândia, porque já falaram, se o Donald Trump ir tomar posse da Groenlândia, eles vão reagir, vai gerar conflito. Aí a Europa está cercada, né? No leste, pela Rússia, e no oeste, os Estados Unidos. Então tem dois conflitos para a Europa. A Europa está numa situação preocupante. Vai ter que estender a mão para os Estados Unidos e para a Rússia. Ou vai conflitar? É o fim, gente. É Jesus voltando. Ele está voltando. Ele disse, eis que venho, sem demora, e comigo está o galardão que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. Glória, a maior profecia. O assunto principal de Paulo. Ele vem nas nuvens do céu. Ele descerá do céu. A vinda de Jesus é certa. É a nossa glória. É a nossa honra. É a grande pedra de Daniel. Apocalipse capítulo 6 diz que muitos vão se esconder de Jesus, outros vão correr para abraçá-lo, receber as honras, e outros vão receber a desonra. Qual você quer receber? Qual você está buscando? Qual caminho você está? O caminho da honra ou da desonra? Da honra de Deus ou da desonra de Deus? Arrependa-te. Confesse-se os seus pecados e Jesus te salvará. Porque a Bíblia diz, se Jesus te salvar, verdadeiramente sereis salvos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quem crê verá a glória do reino de Deus. Quem crê. Essas palavras maravilhosas. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Busca a palavra de Deus, a profecia está acontecendo. A grande profecia do reino eterno. Paz eterna. Vinde, benditos de meu Pai, entre no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vem, vem, benditos de meu Pai. Ele está convidando você. Aceite o convite de Jesus. Abre o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, estender sua mão para Jesus, ele vai te levar, te puxar para o reino eterno. Estenda tua mão para Jesus. Segure na mão de Jesus. Eu sou a luz, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Venha a mim, Jesus está te chamando. Ouça a voz de Jesus te chamando. Segure na mão dele, ele está estendido para você.
Aproveite enquanto a mão está estendida, a mão de Jesus vai ser recuada. Aí não vai poder mais pegar. Aceite, ouça a voz de Jesus. Vinde a mim. Você vai atender? Amém. Venha para Jesus. Entregue teu coração a Ele e receba a coroa da vida eterna. Cedo venho. Cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua vida eterna, a glória, a majestade, o louvor de Deus na nossa vida. Amém. Amém, Jesus. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe cada vez mais, nos fortalece na fé, Jesus. Nos fortalece, porque está vindo. Os homens, os governos estão reprovados por Deus. Os governos humanos estão reprovados por Deus. Então ele vem com a grande pedra e vai acabar com essas maldades, acabar com tudo o mal do mundo. Oremos, Santo Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, o Senhor soberano, e é a última palavra. O homem te envergonha, o homem não te honra, o mundo está um caos, meu Deus. Vem, Jesus. Tu és a solução. Tu és a glória, a cura. Sara, liberta, ilumina Todo-Poderoso. Habita em nós, Santo Espírito. Habita em nós, pecadores, que precisamos de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo Todo-Poderoso, habita em nós. Fortalece essa família, essa pessoa, meu Deus, se está chorando, se está triste, conforta com teu Espírito, dá paz, esperança da vida eterna. Tudo aqui vai acabar. Logo acabará e nós estaremos na alegria eterna, na paz eterna. Um lugar de glórias e majestades. Amém. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, famílias. Uma mensagem que vem da palavra de Deus, do trono de Deus para nós. A esperança, a certeza e a paz que Jesus nos dá. Amém? Deus te abençoe. Viva Jesus! Deus te abençoe fortemente com seu poder e sua glória.